Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swasti Prajabhyav Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santu Nirbhayaha Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Então, quando a gente fala sobre tradição védica, a gente sempre tem que referenciar, naturalmente, os Vedas. Os Vedas, a chamada tradição védica não é à toa, os Vedas são a maior autoridade dentro dessa tradição. Os Vedas são consideradas as escrituras com maior autoridade. O que significa dizer com maior autoridade? Quer dizer que tudo aquilo que faz parte da tradição védica necessariamente vai estar baseado naquilo que o Veda diz. Então pode aparecer outros textos, e aparecem muitos textos posteriores aos Vedas, mas se faz parte da tradição, o texto que aparecer não vai contra o que o Veda diz, pelo contrário, vai pegar a partir do que o Veda diz e vai eventualmente elaborar de alguma forma. E daí a gente tem várias disciplinas diferentes, vários estudos diferentes, de vários temas diferentes, mas todos eles pautados naquilo que os Vedas apresentam. Então daí que a gente vem essa tradição védica. Mas e se de repente surgir uma tradição, surgir uma linhagem que rompa com o Veda e fala, não quero esse Veda mais não. Aí então a gente diz que é uma nova tradição que deriva da tradição védica, mas já não é mais tradição védica, porque já não considera o Veda como autoridade. Então, rompe com a tradição. Por exemplo, a tradição budista. A tradição budista ela parte da tradição védica, mas ela rompe com o Veda e aí vira uma tradição independente. Então, e outras também. Então, quando a gente fala sobre tradição védica, a gente fala necessariamente do conhecimento védico, do ensinamento védico. E o que é o ensinamento védico? Qual é a proposta? O Veda é gigantesco, ele fala sobre milhões de assuntos. Qual é a proposta geral? A proposta última dos Vedas é oferecer o autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Não é o conhecimento com relação ao meu corpo ou com relação à minha mente, ainda que passe por isso, é o conhecimento a respeito da minha natureza fundamental. Quem fundamentalmente eu sou. E os Vedas vão dizer, você não é o corpo, você não é a mente. Quer dizer, o corpo e a mente são você. Mas você não é o corpo e a mente, existe um eu que está além do corpo e da mente. Que eu é esse? E aí então, descobrindo um eu que já, na verdade, já é livre de limitação, o indivíduo se reconhece como livre de limitação, livre do sofrimento. E o objetivo último é esse. O problema fundamental humano de sofrimento e carência, os Vedas ensinam, ele é eliminado na medida em que você descobre a sua própria natureza, que já é livre de limitação. Esse é o objetivo último. Então, autoconhecimento. De novo, esse autoconhecimento é o objetivo último da vida.
Mas para você poder alcançar esse autoconhecimento, como que eu posso alcançar o autoconhecimento? Os Vedas vão oferecer um meio de conhecimento que a gente chama de Vedanta, um processo de ensinamento através do qual o indivíduo é capaz de reconhecer a sua própria natureza. O autoconhecimento, o Vedanta vem como um processo de autoconhecimento que necessariamente vai envolver um professor qualificado, que está imerso na tradição, e que vai ensinar os ensinamentos védicos, desdobrando dentro da metodologia. Isso é Vedanta. Mas para que eu possa entender Vedanta, a minha vida tem que estar dentro de um contexto de coerência, um contexto de maturidade. Porque se eu não tiver uma mente preparada, nem Vedanta vai dar conta. Sozinho Vedanta não dá conta. Quer dizer, Vedanta dá conta. Mas se a pessoa não estiver sentada para escutar Vedanta, não adianta. Se ela estiver sentada para escutar Vedanta, mas não estiver prestando atenção, não adianta. Se ela estiver sentada para escutar, estiver prestando atenção, mas não tiver o preparo suficiente para entender, não adianta. Então, o que eu preciso? Eu preciso de equipamentos internos que deem conta do estudo. O que é o equipamento interno? A minha mente, basicamente. Uma mente com maturidade emocional, uma certa maturidade emocional, não precisa ser muita, mas o suficiente. O suficiente de maturidade emocional, o suficiente de capacidade de reflexão para poder questionar, para poder tentar entender, para não simplesmente aceitar o que é dito, mas para poder entender o que está sendo dito. O objetivo é autoconhecimento, não é autocrença. Ninguém quer acreditar em si, a gente quer conhecer a si mesmo. Então você precisa de um equipamento necessariamente cognitivo que funcione. E o equipamento, naturalmente, o seu equipamento também tem que estar emocionalmente preparado para isso, senão a gente não é capaz. Então, uma mente preparada vem como os Vedas oferecem um meio também, através de uma vida de yoga, uma vida de disciplina. Essas disciplinas vão nos trazer maturidade emocional e maturidade intelectual, maturidade de questionamento também, maturidade cognitiva. E aí, com esse preparo de mente, basicamente esse preparo de mente já é maravilhoso, porque só isso já faz uma grande diferença na nossa vida, evidente. Mas aí, com uma vida relativamente uma mente relativamente preparada, aí o ensinamento de Vedanta, sem dúvida nenhuma, vai fazer efeito, a gente é capaz de entender, e aí entendendo, Moksha, a gente tem o autoconhecimento e a liberação do estado de sofrimento. Basicamente esse é o projeto de vida védico, essa é que é a ideia. Mas para a gente poder então entender sobre esse autoconhecimento e ter esse preparo de mente, os Vedas vão falar sobre inúmeros assuntos, não é à toa que ele é tão vasto. Todos os assuntos, tudo o que é dito nos Vedas, tem como proposta última o autoconhecimento, sem dúvida. Nem tudo o que é dito conduz diretamente ao autoconhecimento, mas no mínimo vai contribuir dando esse suporte para uma vida de coerência na qual o autoconhecimento é possível, na vida de yoga. Certo? Bom, e aí, tradicionalmente, quando a gente fala sobre o ensinamento védico, a gente fala do coração, né, os textos principais, que são os Vedas em si, e a gente fala sobre os chamados Vedangas. Vedangas, se a gente fosse entender os textos védicos, as escrituras védicas, como se fosse um corpo, como se o Veda fosse uma pessoa, né, chamada Veda Purusha, a pessoa do Veda. Não existe uma pessoa chamada Veda, quer dizer, até existe. Chamada Veda, tudo bem. Mas uma pessoa que é o Veda em si, não é essa lógica, não é que tem alguém chamado Veda por aí. Mas se os Vedas fossem uma pessoa, um ser que manifesta ali os Vedas seriam o tronco, o corpo principal. Vedanta seria a cabeça do Veda, porque é o principal, é o objetivo último. E aí a gente tem alguns textos que entram como suporte ao estudo dos Vedas, que são anexos. Como anexos? São chamados Vedangas. A Anga é um membro, então são os membros dos Vedas, são os braços e pernas dos Vedas, que servem para dar apoio. Não são fundamentais, mas fazem uma grande diferença, por isso que eles aparecem ali, chamados Vedangas. E aí então, a gente tem, vamos colocar os Vedangas, a gente tem 6 Vedangas. Shiksha, Vyakarana, Chandas, Nirukta, Kalpa e Jyotisha. Então, Shiksha é a fonética. A fonética tem uma ciência por detrás, tem todo um estudo a respeito da pronúncia do sânscrito.
Os Vedas são escritos em sânscrito, quer dizer, os Vedas são todos em sânscrito. Todos no formato de mantras. A gente tem que saber pronunciar primeiro os mantras, né? Antigamente era assim que funcionava, as pessoas memorizavam os Vedas e depois iam aprender o significado. Não era nada escrito, era tudo entoado. E aí então, memorizados. Memorizou, ótimo. E aí aguardaram para a próxima geração. Tem regras muito específicas de canto, que é para justamente ninguém perder no meio do caminho alguma coisa. As regras definem muito bem como deve ser cantado. Se alguém errar, todo mundo sabe, a pessoa vai lá e corrige. E aí com isso ele se perpetuou durante milênios, até começar a ser escrito, né? Então hoje em dia a gente tem os Vedas escritos, mas antigamente era tudo entoado. E isso tem uma importância também, além de preservar, os mantras têm os seus efeitos. E aí o canto védico é uma disciplina também, aprender a cantar os Vedas, aprender a cantar os mantras. Então Shiksha, a pronúncia adequada, tem que ser aprendida para você poder saber pronunciar os mantras de maneira adequada. Vyakarana, a gramática. A gramática é para você, na verdade, qual é a ordem que está aqui mesmo? Shiksha, engraçado, vamos colocar nessa ordem, tudo bem. Não é a ordem mais didática, mas podemos seguir essa ordem que está aí. Shiksha, a pronúncia. Vyakarana é a gramática. A gramática é você tendo aprendido a pronunciar os mantras, agora você pode tentar entender o significado dos mantras. E aí então, gramática, você tem que aprender gramática do sânscrito para poder entender o que o sânscrito diz. Não necessariamente as pessoas têm que aprender sânscrito para estudar Vedanta, veja bem. Antigamente era muito importante. Hoje em dia é bom. Por quê? Porque contribui, é um extra. Mas eu preciso estudar gramática, eu preciso estudar sânscrito para poder estudar Vedanta? Não. O seu professor precisa, para ele poder te ensinar de maneira adequada. É bom. Mas o aluno não precisa. O professor está mastigando para ele. Mas se quiser aprender, é um extra que ajuda. Não é necessário, mas ajuda. Então, Vyakarana, a gramática. Chandas é a métrica. Então, todos os mantras são entoados de forma com base nas métricas de cantos védicos. Então, a gente aprender a cantar, e aí é uma grande disciplina. Aprender a cantar mantra védico é uma disciplina maravilhosa. Os cantos védicos são disciplinas que preparam a nossa mente, são disciplinas meditativas. Realmente é fantástico, né? Então, quem puder aprender com um professor qualificado, aprenda. Então, Chandas define todas essas regras da metrificação e dos cantos. Nirukta é a etimologia de algumas palavras específicas, porque na verdade a etimologia já está dentro da gramática. Todas as palavras em sânscrito têm na maior parte delas, tem uma derivação gramatical muito bem estabelecida. Mas tem algumas palavras védicas que aparecem nos textos védicos que têm uma etimologia especial. E aí então tem toda uma disciplina chamada Nirukta, os textos de Nirukta, que são compilados desses termos especiais com seus significados que estão para além da gramática. Isso é Nirukta. E aí você consegue entender, não ficar perdido quando vai estudar os Vedas. Esses 4 têm a ver com o estudo do sânscrito e do canto védico. Só que a gente tem mais 2. Kalpa, rituais. O Veda tem vários rituais, porque o ritual antigamente era a disciplina básica. Quais eram as disciplinas realmente que eram feitas no passado védico? Era o canto de mantras, o canto dos Vedas, japa era muito usado, né? A repetição de mantra que a gente faz até hoje, mas os rituais eram muito importantes, as meditações e os rituais. Os rituais, tem ritual para tudo, tem ritual realmente para qualquer assunto que você possa imaginar, tem um ritual. E aí os sacerdotes vão lá e fazem os rituais quando a pessoa não sabe fazer. Para isso que tem um ritual, para isso que tem um sacerdote. O que você deseja? Não, eu queria ter menos problemas financeiros, está uma confusão. Tudo bem, a gente pode fazer um ritual para ajudar você na sua administração, para ajudar com relação à prosperidade. Tem um ritual. Está fazendo tudo o que você precisa fazer? Não, estou fazendo. Isso é importante. Tá bom, então a gente pode fazer um ritual que é um extra que vai ajudar. Você pode pedir. O sacerdote vai lá e faz. O que você quer? Não, eu quero um ritual para eu quero me tornar imperador. Você tem que ver se você é qualificado para isso. Se você é um rei, não sou, não adianta. Né? Se você não é rei de nada, não adianta fazer um ritual para se tornar imperador. Inútil. Hoje em dia ninguém faz, porque não tem mais rei. Mas antigamente existia, né? O ritual para o rei se tornar imperador. Faz lá o ritual. E aí vê o que acontece. Pode se tornar, pode não se tornar. Né? Mas o ritual é dito que contribui. Só que além desses vários rituais, para conseguir coisas, mais importante do que isso, os rituais trazem uma visão sobre o divino. A gente chama de Ishvara.
E aí, trazendo essa visão constantemente na sua vida, isso prepara a sua mente para o autoconhecimento. É uma disciplina. Tem rituais que as pessoas tinham que fazer todo dia, que eram rituais individuais. Não chamavam um sacerdote para fazer. A pessoa ia lá e todo dia fazia o seu ritual diário, de manhã. Era uma obrigação ritualística, né? Religiosa. A pessoa ia lá e fazia. E isso era uma disciplina. Todo dia a pessoa vai lá e vai fazendo. O ritual, então, serve como yoga, porque vai preparar a sua mente. Esse era muito importante, tinha um monte de ritual. Com o tempo, esses rituais foram caindo em desuso. Hoje em dia ainda muitas pessoas fazem, mas a grande maioria não faz mais. Tudo bem. Tem outros rituais, tem outras disciplinas. Hoje em dia as disciplinas são diferentes, mas a base é a mesma. Os Vedas oferecem a mesma base de disciplina que hoje em dia as pessoas fazem. Só não são aqueles rituais elaboradíssimos do passado, que hoje em dia só os sacerdotes basicamente fazem. Tá? Mas como o ritual era muito importante para os Vedas, tinha kalpa, toda uma disciplina secundária ali, todos os textos secundários, para poder dar suporte à realização dos rituais. Como que vai fazer o ritual? Quais são os instrumentos adequados? Que horas tem que fazer? Todos os passos, porque ritual é muito elaborado. E aí tem todo um estudo específico sobre ritual, sobre ritualística védica, para dar suporte. Eram as disciplinas básicas. E aí a gente tem o sexto Vedanga, que é Jyotisha. Jyotisha é a astrologia. A astrologia, portanto, é um Vedanga, está ali como um suporte para o estudo védico e, portanto, indiretamente contribui com o autoconhecimento. Todos esses 6 não oferecem o autoconhecimento diretamente, claro que não, mas serve como suporte nessa vida de autoconhecimento e, portanto, se tornam yoga, sem dúvida nenhuma. Tá? Quer dizer, se for feito com essa intenção, sem dúvida, tá entendendo o que vai vir depois, que o objetivo último é o autoconhecimento, sem dúvida que se tornam yoga, porque servem como disciplinas que vão nos ajudar nesse caminho. Tá? Tudo bem até aí? Muito bem. E aí, quando a gente fala sobre Jyotisha, sobre astrologia, a gente tem que entender como que a astrologia vai ajudar, porque os outros eu expliquei. Como é que vai ajudar? Você cantando de maneira adequada, sabendo o significado, você consegue memorizar os Vedas, você consegue entender o significado das frases. Tudo isso, o ritual vai te servir como uma disciplina preparatória. Isso tudo vai te ajudar. Como que Jyotisha, astrologia, vai ajudar? Então a gente tem que entender que, primeiro de tudo, originalmente, a gente tem que ver quem é que estudava astrologia e para quem era a astrologia, para que servia a astrologia no passado. Na época védica, a astrologia não era para a pessoa poder sentar e aí me diz então onde é que está a minha lua, e aí como é que está, o que vem para minha frente aí, meus trânsitos. Não era esse o objetivo, não era individualizado. O objetivo de Jyotisha era poder ajudar a pessoa a fazer os rituais. Como? Definindo os momentos mais auspiciosos e os momentos que você não deve fazer. Porque um ritual não é só você pegar e saber fazer o ritual. Tem que ter o equipamento para fazer, tem que saber fazer, tem que estar qualificado para fazer e tem que fazer no lugar e no tempo certos. Ritualística é muito específica. Então, a necessidade de fazer os rituais no momento preciso, no momento auspicioso, é o que leva realmente a Jyotisha, a todo o desenvolvimento da astrologia na época védica. Tá? E eles eram muito bons, sempre foram muito bons. Os cálculos astronômicos, os cálculos de calendário, né? Os calendários hindus são extremamente elaborados. Para quê? Para você poder saber qual é o momento auspicioso e não auspicioso. E aí você evita o não auspicioso e busca o auspicioso. Essa é a ideia. Tá? Então, basicamente, para isso que servia a Jyotisha. Ele servia como um suporte para você poder fazer os rituais, kalpa. E eles andavam juntos. Também, lógico, também era usado para as grandes decisões. Será que o rei vai resolver fazer um acordo com outro rei? Não sei se é uma boa. Não, por que não é uma boa? Não, porque o mensageiro chegou aqui com a proposta, olha só, tá aqui com um trânsito horrível. Não, espera, melhor não fazer agora. Decide amanhã, a tal hora, e aí vai ser mais favorável. Então também eram usados para poder apoiar as decisões governamentais, os reis, os governantes, tudo isso. Com o tempo, naturalmente que Jyotisha acabou servindo também de maneira individualizada. E aí sim, você começa a olhar para o mapa da pessoa. E aí começa a tentar entender, a pessoa começa a entender melhor sobre si mesma. Vai servir como autoconhecimento? Com certeza. Tá. Como é que Jyotisha ajudava então em termos de autoconhecimento, originalmente?
quando você estuda Jyotisha, quando você estuda astrologia, primeiro, vai te permitir fazer os rituais de maneira adequada. E isso já era motivo suficiente, porque fazendo o ritual, prepara a sua mente e aí você vai ter autoconhecimento, né? Com o estudo de Vedanta, lógico. Então, a astrologia servia para dar esse suporte aos rituais e, portanto, se tornava uma disciplina auxiliar na busca do autoconhecimento. Mas a própria disciplina de olhar para o céu e tentar entender os movimentos dos astros, meditar sobre isso, acaba se tornando uma disciplina por si mesma. A gente começa a perceber que existe uma ordem, existem ciclos. A Lua tem ciclos, o Sol tem ciclos, os planetas têm ciclos. E a gente também tem. E a gente começa a ver uma correlação entre o indivíduo e o todo. Existe uma ordem no universo. Existe uma ordem. Essa ordem os Vedas chamam de Ishvara, aquele que tudo governa, que a gente chama de divino. Mas na verdade não é alguém em algum lugar. É uma ordem cósmica. E aí eu posso meditar nesse todo e me ver como parte desse todo. E isso faz parte de uma vida de yoga, sem dúvida. Ok? Então é dito que, é falado isso em alguns lugares, o estudo da astrologia, só pela capacidade de abstração, a capacidade de reconhecer os ciclos, só isso, a meditação, né, essa capacidade de ver a própria matemática, que coloca ali uma capacidade de raciocínio também, tudo isso ajuda a gente a ter capacidades que vão nos ajudar, eventualmente, no autoconhecimento. Então só isso já é grandioso. Mais ainda quando você começa a olhar para o mapa e aí ver a si mesmo nesse mapa, quer dizer, com a ajuda de um astrólogo, se você não souber astrologia, sem dúvida. E aí isso ajuda você a entender melhor sobre si mesmo enquanto indivíduo e a tomar melhores decisões na sua vida. Portanto, se torna yoga também. Certo? Tá muito rápido? Ok. Não mais do que o normal. Tá bom. Então tá bom. Bom. E aí quando a gente fala então sobre a astrologia védica, a gente tem... Cadê? A gente tem o que a gente chama de Navagraha. Nava é 9 e Graha é planeta. Na verdade a gente traduz como planeta. Navagraha são os 9 Grahas, são os 9 planetas. O que é um Graha? Em sânscrito, Graha é aquele que pega, aquele que agarra. Então você pega uma coisa e puxa para um lado, puxa para o outro. Graha, esse é aquele que pega. Graha. Por que os planetas são chamados Grahas? Porque eles como que agarram a gente e levam a gente de um lado para o outro. Simbolicamente, metaforicamente, é evidente que o planeta não faz nada, coitado. Ele está lá, Saturno lá com os anéisinhos dele, anéisões na verdade. Você acha que o Saturno está lá? Hoje em dia tem vários memes falando sobre isso. Está lá o Mercúrio tranquilo. Ele nem ouviu falar lá fulana lá, a Soraya está dizendo que é por conta do Mercúrio retrógrado. Não tem nada a ver com isso não. Tem vários memes hoje em dia sobre isso que são ótimos. Mas por quê? Quer dizer que a astrologia não funciona? Eu digo que a astrologia funciona. Cada um vai ver se a astrologia funciona ou não. Então, não tem problema. Pode acreditar, pode não acreditar, pode constatar, pode não constatar. A ideia não é falar sobre isso. Mas eu sou casado com uma astróloga, eu não posso nem dizer nada, né? Não posso nem dizer nada. Mas o fato é que, não tem nem como dizer. Isso é muito interessante. Eu vou sair desse aqui. Hoje eu estou terminando agora, estou terminando mestrado em psicologia. Né? Me formei em psicologia, etc. Mas eu fiz mais da metade do curso de física na UFRJ e depois na UF um pouco. Não terminei, não me formei. Mas eu venho daí, eu estudei física, eu estudava um monte de coisa, astronomia, sempre adorei astronomia, tem um telescópio aqui do lado, sempre, gosto de ver, sempre gostei. E aí, lógico, como um bom físico / astrônomo, né, na minha adolescência, início da juventude, eu era totalmente contra esse negócio de astrologia, esse negócio aí é furado. Lá no CA, lá da física, da UFRJ, eu fiz isso, não era início dos anos 2000, tinha lá uma camisa, eu nunca comprei a camisa. Mas tinha lá no CA, astrólogo é a mãe, né? Porque era o CA de astronomia, na verdade. A FRJ tem faculdade de astronomia. Eu fiz algumas disciplinas lá também, foi maravilhoso. Eu era assim, porque afinal de contas eu vinha desse nicho. E aí eu conheci a Ludmilla, na época ainda na faculdade, e
Ela não era astróloga ainda, mas ela já estudava astrologia, falava astrologia, a beça, tá bom, né? Vai fazer o quê? E no final acabou começando a namorar, e tudo bem, eu posso namorar com uma astróloga, não tem problema nenhum. Só que eu não acredito, ela acredita, o problema é dela, não tem nada a ver com isso, não precisa concordar com tudo. Só que com o tempo você constata. E aí realmente, outro dia eu falei isso com uma amiga minha, enfim, agora é minha amiga, né? Mas na época eu estava conhecendo ela, e aí comentei que eu fiz física e minha esposa é astróloga. E aí ela falou, ué, mas como que deu certo isso? Aí eu falei, bom, eu descobri depois que a astrologia funciona. Esse que é o ponto. Funciona. Vocês não brigavam? Não brigavam, porque no final das contas eu descobri que funciona. Funciona. Como funciona? Não sei, mas funciona. Ponto. Como funciona? Não sei. Porque também tem as várias questões. Não, mas aí o astro está lá e aí ele joga uma radiação. Isso aí não considero uma boa interpretação da astrologia. Aí tem um eletromagnético e gravitacional, aí é um problema, porque aí a gente vai querer fazer medição científica e vai ver que não tem nada disso. E aí vão, coitado da astrologia, aí vão dizer que a astrologia é furada. Não, essa explicação não dá certo, no meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, de muitas pessoas, a astrologia é muito mais uma linguagem. E como ela funciona? Funciona. Tem uma metodologia, o astrólogo ele tem que ser versado naquela linguagem, mas através desses instrumentos, o astrólogo consegue enxergar aspectos do indivíduo. E aí pode falar sobre ele. Ponto. E aí, tudo bem, isso é mais do que o suficiente. Como funciona a gente não sabe. Na visão védica vai dizer, existe uma ordem cósmica. O indivíduo e o todo estão correlacionados. É evidente que você consegue ver sobre o indivíduo, sobre qualquer coisa, em qualquer coisa. Porque o universo inteiro é uma coisa só, está tudo conectado. É evidente que você pode fazer isso. Agora você tem que fazer isso de uma maneira metodológica. Não vai inventar também. Né? Que você seja capaz de enxergar. A pessoa consegue ver dentro de uma metodologia, de uma linguagem astrológica. Funciona. Tá? Enfim, a partir daí, a proposta do curso, de novo, a ideia desse curso não é fazer um curso de astrologia, é um curso de mitologia e simbolismo. Ah, mas aí eu quero ver sobre isso, mas eu não acredito em astrologia, eu tenho dúvidas. Tudo bem, problema nenhum, ninguém precisa acreditar em astrologia para fazer esse curso. Mas que funciona, funciona. Mas aí cada um com seu cada um. Não é a proposta do curso. Voltando então, a gente tem os grahas. E aí graha recebe esse nome por isso, porque é como se os planetas influenciassem a vida das pessoas. Não é que de fato o planeta está fazendo isso, mas é como se fizesse. E aí, graha, ele vai lá e pega você e joga de um lado para o outro. Ele controla. Na verdade, na visão védica, não é que o astro vai controlar, o astro, na verdade, vai retratar, vai manifestar algo que já estava latente ali. E já ia acontecer. Esse é o karma. É assim que funciona. Né? São coisas que, de alguma maneira, estavam latentes ali em potencial e o astrólogo é capaz de enxergar através de uma linguagem simbólica. Tá? Tanto que na astrologia, na Índia, na verdade, não é só astrologia, tem vários tipos diferentes de oráculos. Você tem o oráculo da lagartixa, já ouviram falar? É ótimo. Como é que funciona? Você encontrou uma lagartixa morta, não não mexe nela. Para qual direção está virada a cabeça da lagartixa? Vê qual é a direção. Como é que ela está virada para cima ou está virada para baixo? Tudo tem uma explicação. São os tinhas. Perdão. Então tudo tem uma explicação. Bonito. Perdão de novo. Então, tudo tem uma explicação. E aí, a pessoa que é versado numa certa linguagem é capaz de enxergar. Não importa se é planeta, se é lagartixa, não importa o que seja. Se a pessoa for boa, estiver versada naquela linguagem, ela vai conseguir enxergar alguma coisa. Tá? Então, Navagrahas, então são os 9 planetas. E aí, então, quais são os 9 planetas na astrologia védica? A gente tem Surya, que é o Sol, Chandra, que é a Lua, Buda, que é Mercúrio, Shukra ou Shukracharya, que é Vênus, Kudya ou Angakara ou Mangala, todos eles têm muitos nomes, né, mas realmente eles são os mais conhecidos, né? Kudya, Angakara ou Mangala, que é Marte, Guru ou Brihaspati, que é Júpiter, Shani ou Shanaishthara, que é Saturno, e aí a gente tem Rahu e Ketu. Rahu e Ketu originalmente, a gente vai ver a história deles, mas era só um ser, né? E aí então tem a cabeça e o corpo cortados, né, separados. E aí então vira Rahu e Ketu. E aí a gente tem 9. Rahu e Ketu na astrologia ocidental é chamado de a cabeça e a cauda do dragão. São os nodos lunares, basicamente são os nodos lunares, que não são planetas em si, não são astros, são pontos calculados.
né? É o encontro entre a órbita da Lua e, na verdade, a órbita da Terra, que a gente vê como se fosse a órbita do Sol do nosso ponto de vista, né? É ali que acontecem os eclipses. Por isso, Rahu e Ketu são considerados pontos, são considerados grahas e são considerados pontos importantes para se ver no mapa. Ok? Quer dizer, 5 planetas visíveis, que qualquer um pode olhar no céu e ver, e 5 planetas visíveis. Na verdade 7, né? Considerando o Sol e a Lua, que não são exatamente planetas para astronomia, para astrologia são considerados planetas. Temos 7 planetas visíveis, mais Rahu e Ketu, 9. Ok? E aí sim, cada um desses grahas, quando a gente olha na astrologia, aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver então os seus trânsitos, né? A posição, onde é que está o planeta? Onde é que está o planeta em relação a outro planeta? E aí a partir daí tudo isso vão manifestar simbolicamente, é uma linguagem, a gente vai conseguir ver tendências com relação a aspectos da vida da pessoa, e aí a pessoa pode olhar para si mesma, né, o mapa natal, né, é um reflexo de si mesmo, e ao mesmo tempo os trânsitos apontam tanto para o passado quanto para o futuro. Geralmente a gente olha mais para o futuro, evidente, mas olham então, a partir daí você consegue tentar entender tendências, como é que as coisas vão se desenvolver, e a partir daí você pode fazer uma boa escolha. Por isso que é chamado um mapa, né? São os caminhos possíveis, como é que está ali. Aí você vai lá e vê. É chamado mapa, não é à toa. Isso ajuda você a se orientar, né, nas decisões da vida. E aí então a gente tem a imagem dos grahas aqui, que aparecem eles. Essa é uma imagem muito tradicional, porque esse diagrama, nessa posição, né, cada planeta nessa posição, é tradicional. Então a gente tem no meio Surya, é o Sol, com a carruagem de 7 cavalos, e na linha de cima, né, na parte de cima a gente tem Buda, que é Mercúrio, Shukra, que é Vênus, e Chandra, que é a Lua. Cada um com seu veículo diferente, cada um segurando um item diferente também. No meio a gente tem então Guru, Surya e Mangala, né, Júpiter, o Sol e Marte. E embaixo a gente tem Ketu, Shani e Rahu, que é Shani é Saturno no meio, Rahu e Ketu são os nodos lunares. Cada um vai ter uma forma diferente, cada um vai ter também uma história, um mito específico, ou vários mitos, e aí sim, esses símbolos todos, primeiramente, quando a gente olha para essas imagens e quando a gente vê as histórias, né, nos quais eles se relacionam com as deidades também, tem vários mitos, tudo isso tem como objetivo primário, evidentemente, guardar o ensinamento sobre astrologia. Isso aí sem dúvida nenhuma. O ensinamento, né, o entendimento dos astros, o entendimento dos trânsitos, todo esse conhecimento astrológico também vai estar manifesto nos vários símbolos e mitos, com certeza. E a partir daí uma pessoa que vai aprender astrologia védica, olhando para essas imagens, olhando para as histórias, vão extrair dali ensinamentos, a partir de um professor que saiba extrair naturalmente. Só que se a gente for olhar de maneira mais profunda, todas essas histórias e essas imagens que a gente está vendo, na verdade a gente pode meditar e extrair não só o ensinamento da astrologia, específico da astrologia, mas naturalmente eles vão guardar ensinamentos que os Vedas trazem a respeito do indivíduo, a respeito de Ishvara e a respeito do autoconhecimento. Está tudo ali. Uma vida de Yoga Vedanta está inteirinha ali. Porque, de novo, todo o Veda tem uma proposta única de vida. E aí tudo se relaciona com o autoconhecimento e a preparação da mente para isso. Certo? Então, essas são algumas imagens, a gente vai ver, a gente vai explorar isso no curso. E aí, com isso, sim, a gente tem... Eu estou na frente da imagem ali, né? Eu sempre esqueço que eu vou entrar ali. Peraí. Pronto. E aí, você tem o mapa, né? O mapa astral realmente, ou a carta, se quiser chamar de carta também, que vão manifestar a posição dos planetas e os trânsitos entre os planetas dentro de um diagrama que vai representar basicamente o céu. Né? E aí pode ter signos e casas, e a partir daí a gente vai podendo entender as relações entre os vários planetas, nas suas várias posições e dinâmica, né? Porque isso aí são mapas fixos, mas quem tem hoje em dia está tudo muito mais facilitado. Antigamente era tudo na mão, tinha que calcular o mapa, e aí calcula isso, calcula aquilo, imagina, muito cabeçudos, não tinha calculadora, imagina, 5.000 anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás, as pessoas fazendo cálculo. É uma coisa impressionante. Né?
Hoje em dia é tão mais fácil. Você coloca lá no aplicativo do celular, tem lá, desenha o mapa de agora. Qual sistema você quer? Você muda o sistema à vontade. Coloca o lugar onde você quiser. Não, eu não quero ver daqui, eu quero ver um outro lugar. Na Índia, como é que tá na Índia? Muda o mapa. Impressionante. E você pode ir passando o tempo, colocar play se quiser fazer videozinho. E aí você vai vendo, né, o mapa todinho lá funcionando, que nem um relógio. Você vê. Então a gente consegue fazer os cálculos a partir daí, e a partir daí um bom astrólogo vai poder fazer as previsões, porque ele vai conseguir entender essas dinâmicas, e aí vai conseguir entender as tendências. Quais são as tendências nesse assunto, com relação àquilo, e aí pode fazer orientações adequadas para a pessoa poder fazer boas decisões. Essa é a ideia. Aqui a gente tem, na verdade, 3 mapas de 3 sistemas diferentes, né? Embaixo, no meio embaixo é como a gente costuma fazer um mapa astral na astrologia ocidental, né? No alto, à direita e à esquerda, a gente tem da astrologia védica. Na esquerda, a gente tem no sistema do norte da Índia, que é esse mapa em forma de diamante ali, né? Esse losango. E na direita, como geralmente é feito no sul da Índia, que é esse espaço, né? Tem essas casinhas em volta. São sistemas diferentes, nada além disso. E aí, isso é uma coisa muito importante. Existe toda uma questão sobre qual astrologia está certa. A védica ou a ocidental. E isso é uma coisa. Porque ninguém fica perguntando qual astrologia está certa, a ocidental ou a chinesa. Ninguém se preocupa com isso. Ninguém se pergunta qual astrologia está certa, a ocidental ou a maia. Ninguém se preocupa. Mas com a astrologia védica existe uma questão. Na Índia mesmo não tem questão nenhuma. Mas quando vai para o Ocidente, vira uma questão. E aí qual é a questão? A questão é que, e a gente vai ver isso melhor na aula que vem, a questão é que, na verdade, a astrologia ocidental e a astrologia védica, a astrologia ocidental também, a astrologia ocidental é um mundo. Eu estou falando de maneira bastante genérica, mas tem várias linhagens de astrologia ocidental. Estou jogando tudo no mesmo pacote porque também o objetivo não é ficar destrinchando sobre isso. Na astrologia védica também tem várias escolas, mas basicamente a gente tem uma diferença entre a astrologia védica e a astrologia ocidental. Na verdade, mais do que diferença, a gente tem semelhanças, e esse é que é o ponto. A gente tem grandes semelhanças entre a astrologia védica e a ocidental. Só que, como são muito semelhantes, as diferenças ressoam, né? Se você pegar a astrologia ocidental e a astrologia chinesa, é um outro modelo totalmente diferente. Então, qual é que está certa? São 2 modelos diferentes, 2 sistemas diferentes, falando sobre o mesmo assunto. Por que uma tem que estar certa e a outra tem que estar errada? Não tem. Mas na astrologia védica e ocidental, como são muito parecidas, parece que uma delas tem que estar certa e a outra tem que estar errada. São os mesmos 12 signos solares. Só que tem uma defasagem ali. E aí, quando vai ver, eu tenho Sol em Áries, de repente posso estar lá na astrologia védica com Sol em Peixe. E eu não posso, os 2 não podem estar certos ao mesmo tempo? Pois podem, claro que podem. Porque apesar de parecerem o mesmo sistema, não são o mesmo sistema, são 2 sistemas diferentes. E depois, a gente não vai falar muito sobre isso nessa aula, a gente vai falar melhor isso na aula que vem. Mas a gente também tem que ver uma coisa muito importante. A astrologia védica, mesmo, que está lá no texto védico, quando a gente vai olhar na astrologia dos textos védicos, a astrologia védica ela é lunar, a lua é o principal. E o céu era dividido em 27 nakshatras, 27 e 28, né? Tinha uma 28ª, basicamente 27. São as nakshatras, né? São as mansões lunares. Isso é astrologia védica, quer dizer, você não vai procurar no Veda, mas onde é que está o signo de Áries no Veda? Não está, o Veda não fala sobre Áries, não fala sobre Touro, o Veda não fala nem dos planetas. O Veda fala sobre o Sol e a Lua e as nakshatras, que são as estrelas, ponto. E os planetas? São nakshatras, estão lá junto das estrelas. Só que são estrelas móveis. Mas a preocupação não era a nakshatra, a estrela. A preocupação era o Sol e a Lua, principalmente a Lua, nesse fundo de estrelas. Depois, com o tempo, com as invasões gregas, com a influência grega, a astrologia grega entra na Índia e os astrólogos védicos se animam com aquilo. Porque também funciona. E se quando você vai na Índia, isso é muito incrível, isso é a problemática entre a astrologia védica e ocidental. Não existe na Índia. A Lua de astróloga ocidental vai na Índia, aí fala com um indiano desconhecido, descobre que é astrólogo, lê minha mão. Que lê minha mão? Na astrologia, astrólogo na Índia, eventualmente lê mão. E aí? Porque você consegue ver o mapa da pessoa na mão, o astrólogo védico, dependendo.
Consegue ver lá, não precisa olhar para o mapa, tem a mão, vê na mão. Quiromancia funciona também junto com a astrologia na Índia. Ah não, mas se falar com um leigo, ele acha que é a mesma coisa. Fala com um astrólogo profissional, fala com um astrólogo védico profissional indiano. Ele fala, que legal. A gente conhece um astrólogo védico, toda vez que vai no Brasil, indiano. Comprava aquele Almanaque Pensamento. Mas o Almanaque Pensamento? O que é o Almanaque Pensamento fala? Não, fala sobre algumas previsões astrológicas ocidentais. É um almanaque. Mas tem umas informações muito interessantes. O astrólogo védico, profissional, acha interessante. Por quê? Porque é um outro sistema. Problema nenhum. Se o astrólogo é bom e ele é versado no sistema de astrologia, ele vai conseguir ver. Ele vai conseguir ver. Claro, é a mesma pessoa. Tem que ver. Como é que não vai ver? O astrólogo védico, em geral, não tem problema nenhum. O sistema é outro, é só outro sistema. Mas, fundamentalmente, astrólogo é astrólogo. O que muda é o sistema, o que muda é a linguagem. Mas a pessoa consegue enxergar o indivíduo que está do lado. Tá? Então, não é um problema. E depois a gente vai ver melhor sobre isso na aula que vem. E de onde surgiram, então, esses 12 signos solares e os planetas, né, na tradição védica? Na verdade, surge como uma interação com a tradição grega. E aí se transforma em algo diferente, algo novo. O novo quer dizer, algo que vem a partir dessa fusão entre a astrologia védica e a astrologia grega ou a astrologia helênica. E aí vai dar no que a gente chama hoje de astrologia védica, que na verdade, é uma astrologia heleno-védica, ou uma astrologia hindu, se a gente quiser diferenciar da astrologia védica. Mas é a mesma coisa, não tem diferença. É incorporado o sistema solar, né, com os 12 signos, e aí sim, todo o interesse nos planetas também. O que não é diminuir de maneira nenhuma a tradição védica ou a astrologia védica, de maneira nenhuma. Só engrandece, problema nenhum. Funciona. E aí sim, a gente tem essa semelhança com a astrologia ocidental e a astrologia védica, no que compete aos signos solares. Fora isso, a interpretação às vezes parece, às vezes não parece. O que de alguma maneira na astrologia ocidental é explicado através de um certo conjunto de configurações planetárias, na astrologia védica a mesma informação, a mesma característica vai ser explicada através de outras relações. É só isso. E funciona da mesma maneira. Tá? Então não é um problema, necessariamente. Dito isso, na aula que vem a gente fala melhor sobre isso. Tá bom. Aí sim, né, esse interesse com relação aos planetas, ele surge. Né? Mas era um período posterior ao período védico. O Veda mesmo não fala sobre planeta. Depois, com esse interesse com relação aos planetas, aí você tem todo um desenvolvimento das imagens, das histórias, das relações desses grahas com as deidades védicas. E aí você tem toda uma mitologia e um simbolismo dos planetas dentro da tradição védica. Tá? Tudo bem até aí? Boa. E aí sim, você tem todo um desenvolvimento de um culto aos grahas. Né? Claro, é um povo muito ritualístico. É evidente que você vai ter também uma ritualística ligada aos planetas. Aqui a gente tem os grahas, né? Os planetas, nas suas imagens certinhas, né? Com os seus formatos. Cada imagem aí está especificamente manifestando ali uma deidade, né? De acordo com a descrição tradicional de cada deidade, de cada graha. E aí, então, cada graha tem a sua roupinha, né? Com a sua cor específica, né? E mais importante, se vocês forem olhar, nesse diagrama de 3x3 aí, cada graha está olhando numa direção específica. Não está aleatório, não está todo mundo olhando para frente. Cada um olha numa direção diferente e nenhum graha olha no olho de outro graha. E isso é muito importante. Você consegue ver todos os grahas? Consegue. Tá. Nenhum graha olha para o olho de nenhum outro graha. E por que isso acontece? Porque quando quando a gente olha no olho de uma outra pessoa, a gente está se relacionando com essa pessoa. Se você vai falar com alguém, é considerado rude você não olhar para a pessoa. Está falando olhando para cima, olhando para o lado, é rude. Está falando comigo, olha para mim. E aí a pessoa olha. O cruzar os olhares é uma relação. E o que é uma relação entre grahas na astrologia? É um trânsito. E aí então nos templos hindus, quando aparecem os grahas, nos altares dos grahas, nenhum graha olha para nenhum outro, que é para poder estar ali só os planetas puros, sem interferência um no outro, porque é um trânsito. Ninguém quer formar nenhum trânsito ali. Aí as pessoas vão
E aí podem fazer seus rituais, podem fazer suas saudações, pedindo por uma harmonização, né? Uma harmonização com relação aos significados de cada um deles na sua própria vida, e etc. Tá? E aí tem vários rituais para os grahas. Aqui a gente tem outro também, né? Outro templo, um outro altar também. Bem interessante. É muito comum, especialmente no sul da Índia, é muito comum os vários templos terem o altarzinho para os planetas. Né? E aí as pessoas vão lá e fazem seus rituais. E aqui é interessante que não é só um altar, não. Aqui cada graha tem um altar próprio. Né? Tem ali o seu altarzinho, seu templozinho, e cada templozinho está virado nas mesmas direções tradicionais. Né? Cada um pintado de uma cor diferente. Esse aí está bem elaborado, né? Bem mais elaborado e desenvolvido. É muito comum, né? Você ter então o conjunto dos grahas, e também acontece de você ter um templo enorme dedicado a um graha específico. No sul da Índia tem um circuito, na verdade tem um circuito pequeno e tem um circuito grande. Tem um circuito pequeno em Chennai, você consegue ali na própria cidade de Chennai, no sul da Índia, você tem 9 planetas, 9 templos, cada um associado a um planeta, tradicionalmente. E aí quando você olha grande, né, não só saindo da cidade de Chennai, mas olha a região ali de Tamil Nadu, no sul da Índia basicamente, você tem também ao longo do sul da Índia, você tem 9 templos tradicionais que são considerados templos para os 9 planetas. E aí você pode fazer o circuito de peregrinação para os 9, é muito tradicional também. E aí então, a gente tem essa informação que é muito interessante dentro da tradição védica, dentro da astrologia védica, deixa eu ver para cá, que são vários elementos diferentes, ritualísticos, associados à astrologia. A astrologia védica, ela é muito ritualística, porque a tradição toda é muito ritualística. E aí o que acontece é que na astrologia védica, por ser muito ritualística, ela está ligada a ritual, originalmente, não é à toa, você tem então um conceito que são as curas astrológicas, que estão relacionadas aos planetas. Então, mas tem um trânsito aqui pavoroso de um planeta tal, e agora? Não tem problema não se preocupe. Você vai lá e faz uma coisa que harmoniza esse planeta. Né? Na linguagem ritualística, o que? Você faz uma saudação ali para o planeta e se agrada o planeta. E aí ele fica satisfeito com você e te abençoa. Ponto. O que é isso na prática? A gente vai falar melhor sobre isso ao longo do curso também. Mas na prática, o que você está fazendo? É uma disciplina, um ritual, uma disciplina, né? Alguma coisa que você faz que ao mesmo tempo manifesta uma atitude de devoção, o que já é muito importante na vida, independente de qual seja o trânsito que você estiver vivendo, a devoção é fundamental na vida, mas além disso é uma disciplina, e a disciplina é uma ação sutil, que vai fazer algum efeito sem dúvida nenhuma na sua vida, e aí pode amenizar, eventualmente, karmas que estão associadas, na linguagem astrológica, ao planeta. Basicamente é isso. Tá? Então, é um ritual, é uma disciplina, vai ajudar internamente, pode ajudar também externamente. E aí como é que é feito? Depende, tem vários. Né? Você pode usar as pedras, e aí cada planeta tem uma pedra diferente. Né? Aí às vezes aparece um anel ali, tem o anel ali dos Navagrahas, são as 9 Navaratna, né? São as 9 pedras, cada um ligado a um planeta diferente. E eventualmente você pode usar só com uma pedra de um planeta só. Aí usa o anel, mas tem que tomar muito cuidado. Né? Usa o anel só com safira azul. Safira azul é para Saturno. Imagina, com 9 safiras no seu dedo, 24 horas por dia ali praticamente. É para poder equilibrar Saturno. Mas pode desequilibrar também. Fica usando um monte de Saturno na cabeça para você ver. Né? Também tem o efeito contrário. Tem que tomar cuidado. Porque é um efeito que acontece através das pedras. Pode usar cordão também, né? Tem os cordões também com as pedras. Também a gente tem, ritualisticamente, os sacerdotes podem fazer rituais usando os yantras. No alto à direita tem ali essas plaquinhas, que são os yantras de metal, para cada deidade. Né? Tem uma forma geométrica ali, com uma imagem, e aí então você pode fazer ritual em cima do yantra. E também tem os Navadhanya, que são os 9 grãos. Do lado direito aí, embaixo, tem essa bandeja com os 9 grãos. E aí cada planeta está associado a um grão diferente. E aí, no ritual, é colocado então os grãos representando os planetas ali, e aí são feitos vários rituais em cima. Geralmente nos rituais védicos para os planetas, é comum você usar os grãos e o yantra e eventualmente até a murti, a imagem da deidade. Por isso que tem nos templos, tem as imagens. Né? O funcionamento é basicamente o mesmo. A ideia é poder evocar ali, de alguma maneira,
a imagem simbólica ali daquele planeta, daquele significado ali na sua vida, e reconhecer, mais do que isso, você vai fazer os rituais, as disciplinas focadas ali naquele planeta, mas na verdade a gente reconhece que o planeta é Ishvara, é o divino, é como se fosse uma deidade, porque o universo inteiro é regido por uma ordem cósmica. Os planetas representam simbolicamente aspectos das nossas vidas também, sem dúvida, aspectos do indivíduo que eu vou ter. Todo mundo tem todos os 9 planetas no mapa, ponto. Eles vão estar manifestando de alguma maneira aspectos do indivíduo. O indivíduo pode ser visualizado como sendo formado por esses 9 planetas, nos seus devidos lugares no mapa. É o indivíduo. E o universo também, cosmicamente, a gente pode ver esse divino na forma dos 9 planetas, porque cada um vai apontar um significado sobre a vida, sobre o universo. E a gente pode meditar em cima desses planetas da mesma maneira como a gente medita nas deidades, cada uma delas apontando um aspecto da minha vida. E aí eu não deixo de ver o divino em nenhum momento, porque toda hora na vida vai aparecer alguma coisa que vai me remeter a um deles. Quer dizer, é um sistema também. Eu posso olhar para esse divino na forma dos 9 planetas. E o universo inteirinho e o indivíduo podem ser reconhecidos no significado desses 9 planetas. Daí o ritual se torna um ato devocional. Quer dizer, mais do que um ritual específico para poder fazer uma cura astrológica, se torna também um ato de devoção, porque eu estou trazendo Ishvara na minha mente. Se torna uma disciplina para o autoconhecimento. Tudo bem? E aí sim, vão ter mantras específicos, cada planeta vai ter um mantra, vai ter um canto diferente. Vão ter várias práticas diferentes associadas a cada um dos planetas. Dependendo do planeta, né, dependendo do graha, você pode fazer coisas diferentes, práticas diferentes, peregrinações, oferecimentos diferentes. Coisas pequenas na sua vida que tem a ver com o planeta, você vai lá e faz. Tudo isso muito importante sob a orientação de um astrólogo. O astrólogo védico tem que ser você tem que achar um bom astrólogo védico. E aí o que o astrólogo védico vai fazer? Muita gente fala, claro que tem que ser um bom astrólogo, mas muita gente fala que a astrologia védica ela é muito diretiva. Diretiva não, é muito determinística, né? E muito direta às vezes. Às vezes o astrólogo védico vira e fala, não, vai, né, aqui em tal data, eles são muito precisos em data, sem dúvida. Mas aqui no período tal, aqui não sei o que, no mês tal, vai acontecer alguma coisa, você vai perder todo o seu dinheiro. Misericórdia, quem quer ouvir isso? É uma coisa horrível. E aí como é que a pessoa pode dizer isso? É uma grande responsabilidade você dizer isso para uma pessoa. É muita responsabilidade. Até porque vai ter um baque, a pessoa vai ter um baque. E agora o que eu faço com isso? Não, mas não se preocupe. Tem uma cura. Você vai lá e faz esse ritual. Porque tem as curas, e eles são bons de previsão, eles podem falar dessa maneira. Por quê? Porque não precisa se assustar. Tem uma cura. Por que vai ficar assustado? Vai acontecer uma desgraça aqui? O trânsito diz que vai acontecer uma desgraça. Não se preocupe, você vai lá e faz esse ritual. Canta esse mantra aqui, tá neutralizado. Pronto. Aí você vai lá e canta o mantra. Só que o problema é, na Índia, quem é que sabe cantar o mantra? Quem é que sabe cantar o mantra? Eu não sei cantar o mantra, e agora? Não tem problema. Se você não sabe cantar o mantra, tem que cantar o mantra todo dia, até acabar o trânsito. Meses. Canta todo dia 9 vezes, por exemplo. Mas eu não conheço o mantra, eu não sei o mantra. Às vezes o mantra é gigante, é um canto védico imenso. Não tem problema, você não sabe cantar o mantra. Vai no templo, qualquer templo. E aí pede para o sacerdote fazer o ritual tal. Pronto. Aí a pessoa que não consegue cantar todo dia ao longo de vários meses, porque não aprendeu, vai no templo, qualquer esquina. Fala com o sacerdote, de confiança, porque conhece. Perto da casa dele tem. E aí ele diz o quê? O astrólogo me passou para fazer esse ritual. Tá bom, combina um dia, a pessoa vai lá, com base na astrologia, vai calcular um horário adequado para fazer o ritual. Você senta lá com o sacerdote, ele vai fazer em seu nome o ritual, que você vai estar ali fazendo. Pronto, equivale a cantar por tantos meses. Tá resolvido o seu problema, volta para casa. Despreocupado. Qual vai ser o efeito do ritual? Será que vai neutralizar totalmente? Talvez. Talvez não. No mínimo apaziguar, vai. Independente do que for, você fez o que você pôde. Agora você tira da sua cabeça, você não se preocupa mais. Quando chegar o trânsito, você vê. E se tiver que passar pelo que tiver que passar, você passa. Mas eu fiz o que eu pude. Eu não preciso me preocupar mais. Tá feito. É assim que funciona a astrologia védica, verdadeiramente. Você vai fazer boas escolhas, é claro, você vai conhecer melhor a si mesmo. Mas aqueles trânsitos que são mais complicados, você faz uma cura, tá tudo bem. O problema é quando a gente vem no Ocidente.
Porque aí o que acontece? O astrólogo védico vira pra você e fala, não, mas você vai lá e faz, canta esse mantra. Não, mas eu não sei cantar esse mantra. Tudo bem, você pede pro sacerdote fazer. Eu não conheço sacerdote, não tem templo. E agora? Agora você tá com um pepino na mão. Porque agora você tem um problema sem solução. Então o astrólogo tem que te prover uma solução. Ele tem que te dar uma solução. Ou então não seja tão específico, né? Para não assustar o colega, coitado, né? O consulente lá. Porque senão fica muito difícil. Ele tem que poder dar a previsão e poder dar a cura específica. É assim que a astrologia védica funciona. O que não pode também, muitas vezes acontece. Aí a gente, na nossa tradição, a gente aprende mantra. A gente aprende puja. Puja é um ritual simples, a gente aprende a fazer. Vez ou outra aparece alguém dizendo assim, então, eu fui no astrólogo e ele me mandou cantar esse mantra. Só que eu não sei cantar o mantra, então esse mantra eu não sei se está muito bem cantado, ele me ensinou, mas eu estou achando que está errado. Você pode corrigir? Não, não posso corrigir. É claro que eu não posso corrigir. Imagina. Imagina se um médico vai lá e passa um remédio. E aí a pessoa, porque eu ouvi falar, porque eu sei fazer alguma coisa, a pessoa me pede para mudar a receita do médico. Eu não vou mudar a receita do médico, eu não posso fazer isso, eu não sou médico. Eu não sou astrólogo, eu não posso mudar. Mas ele me ensinou, eu acho que está errado. Você canta exatamente como o astrólogo védico te passou. Ponto. Por quê? Porque o astrólogo védico é o médico e o astrólogo médico vai te dar a cura. E aí você aprendeu a cura que ele te passou. Você confia ou não confia no astrólogo? Se não confia, não é para estar ouvindo ele. Vai para outro, né? Se você confia, segue a orientação dele. Tá tudo certo. Mas eu não posso mudar, imagina. Por quê? Porque a gente não está falando do mantra sendo cantado de maneira devocional, simplesmente, como uma disciplina. Não é. É uma cura astrológica. E cura astrológica é muito sério. É muito sério. A pessoa não pode levianamente usar. Não, mas é só por devoção. Os planetas, a gente não é só devoto. O planeta você tem um efeito muito específico. Assim como uma cura pode chegar aí harmonizar um aspecto do mapa, até de um trânsito, ele também pode desarmonizar. Claro que pode. Porque tem um efeito muito específico, muito concreto. E aí, portanto, cuidado. Não vai sair por aí usando, né, um monte de safira, anel de Saturno no dedo só porque gosta de Saturno. Melhor não. Guarda o seu anelzinho. Quando o astrólogo disser para usar, você usa. Quando ele disser para não usar, você não usa. Ponto. É que nem remédio. Tem que usar no momento certo, na dose certa, quando necessário. Quando não é necessário, não use. Mas eu gosto tanto de Saturno, eu não posso ser devoto de Saturno? Pode. Mas a devoção a Saturno não vai ser colocando Saturno no seu altar e fazendo ritual para ele todo dia. É você fazendo disciplina. É você pegando aquilo que significa Saturno e trazendo para a sua vida. Por quê? Porque você gosta do que ele representa. É outro papo. Você pode fazer saudação, ok. Mas fazer as curas, a cura deixa o astrólogo orientar. Senão dá chabu. A gente não quer chabu. Pelo contrário, a gente quer poder ser ajudado com isso, não ser prejudicado. Tudo bem? Então, essas curas são muito interessantes. É tudo muito interessante. Mas tem que ser feito com orientação adequada, sem dúvida. Tá? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Aqui a gente tem algumas outras imagens que são interessantes também. Que a gente tem esse... percebe que o diagrama é sempre dessa estrutura, né? Tem um quadrado 3x3 ali, e aí cada um dos grahas representados de maneiras diferentes. Aqui são representados, é pó, né? São farinha de arroz, etc. Que são, as pessoas vão montando, vão como que pintando ali, né? Vão jogando a terrinha, a farinha, e aí vão fazendo esses diagramas gigantes, né? E aí tem lá os planetas todos. E aí em cima deles são feitos rituais. O sacerdote vai fazer. Esses rituais elaborados, quem vai fazer é só um sacerdote profissional, que é formado em sacerdócio. Na Índia você tem faculdade de sacerdócio, tem. Né? Você vai lá e faz os seus cursos, se forma em sacerdote védico. E aí você pode trabalhar com rituais védicos de fato. Né? Nós, meros mortais que não somos sacerdotes, a gente não vai fazer um ritual védico para Saturno, imagina, né? Ou para os planetas. Né? Navagraha Homa é maravilhoso. É um ritual de fogo para os planetas. Quem vai fazer? Um sacerdote profissional. Você não se mete a besta de fazer um Navagraha Homa porque aprendeu. Como assim? Quem te ensinou? Começa por aí. E como é que você vai fazer? E se fizer errado? Melhor não fazer. Deixa para o profissional. Né? Então isso aí é só uma imagem também que é bem bonita. E aí por fim a gente tem... tem esse aqui também que é interessante, né?
São os yantras, aqueles yantras que eu mostrei de cobre no outro slide, aqui aparece de uma outra forma, né? E aí cada um tem o seu quadrado mágico também. Vocês conseguem ver que cada um tem esses quadradinhos de 3x3. Cada um deles, esse 3x3, na verdade, acho que não é exatamente um quadrado mágico, porque se parar a pensar, eu não sei se a soma bate. O quadrado mágico é quando você tem a soma das linhas, das colunas e das diagonais, sempre dá o mesmo número. Isso é o chamado quadrado mágico. No Ocidente também tem essa tradição do quadrado mágico. Mas aí, na verdade, eu acho que não é um quadrado mágico, porque eu acho que a soma não vai dar um número específico. No Ocidente tem essa prática dos quadrados mágicos dos planetas, né? E aí cada um deles vai ter a sua configuração de números que vai dar a soma. Esses aí se parecem, mas eu acho que não é... Não, com certeza não é... Talvez seja. Enfim, depois a gente vê com calma. Mas a ideia é que cada um deles vai ter assim, o seu diagrama, né? E os seus símbolos associados também. E aqui aparecem então os Navagrahas, numa forma antropomórfica, né? Cada um deles então vai ter a sua cor associada, vai ter o seu formato, vai ter os seus instrumentos, vão ter também seus mitos, vão ter os seus grãos, vão ter os seus metais, enfim. Cada planeta tem a sua sequência, ali, o seu conjunto de características, cada um relacionado ao significado do planeta, né? E aí então, a ideia é que a gente possa ver, deixa eu voltar para cá, a ideia é que a gente possa ver nesse curso, de novo, não é um curso de astrologia, a gente não vai ver significado de trânsito, até porque eu não sou capacitado para isso, né? A gente tem que poder saber, a gente tem que poder assumir o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Isso é uma coisa que realmente a tradição fala sobre isso. Se você vai ensinar alguma coisa, você fala sobre o que você sabe. E se o aluno perguntar alguma coisa e você não souber, você diz, não sei. Não sei. Não tem vergonha nenhuma dizer que não sabe, pelo contrário. Eventualmente posso procurar saber, eventualmente não vou procurar saber. Mas saber, eu não sei, eu não posso dar uma resposta. Ponto. Essa sinceridade, ela não é só, que legal, a pessoa é sincera. Não, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Porque se a pessoa resolve inventar alguma coisa, aí está inventando. Para que você vai inventar? Não inventa. Hoje eu estava lendo, eu acho que foi hoje ou ontem, está tendo a proliferação aí do inteligência artificial, né? Que por um lado são maravilhosos, por outro lado é um baita problema. A gente está vendo aí as questões de fake news, né? A questão de vídeo, de imagem, que é facilmente adulterada por inteligência artificial. Claro que fazer com uso recreativo ou com uso interessante é uma ferramenta ótima, mas é evidente que não vai ser usada só para isso. Como tudo, está sendo usado já para coisas terríveis. É assim que é. Só que tem um problema muito grave. A inteligência artificial, as várias inteligências artificiais, elas não são, estava lendo sobre isso, né? Estão dizendo que elas não são programadas para poder dizer que não sabem alguma coisa. Elas deveriam dizer o que sabem, e quando não sabem, isso aqui eu não sei. Só que não são programadas para isso. E aí o que estão descobrindo é que as inteligências artificiais, as várias ferramentas, elas acabam, como elas não são programadas para dizer não sei, elas vão dar uma resposta. E aí elas acabam dando respostas equivocadas, só que muito bem elaboradas. E aí passam credibilidade. E aí tem um estudo que eu li, eu não avaliei o estudo, mas nessa reportagem estava dizendo que um estudo comparando várias ferramentas de IA, verificaram que em questões simples, relativamente simples, 60% dos casos eram respostas erradas. E por quê? Porque a IA não sabia dizer não sei. Ela não foi programada para isso. E qual é o problema? As empresas, como estão tendo uma competitividade muito grande entre as empresas, nenhuma delas quer colocar essa situação, essa condição de não sabe, diz que não sabe, porque isso não vai passar credibilidade para o usuário. E aí o usuário vai migrar para outra, quer dizer. Então, ao invés de elas entrarem em conjunto e decidirem que todas elas vão dizer não sei, cada um fica com medo de perder para a concorrência e aí ninguém coloca, e o que acontece? Prolifera erro. É evidente. Quer dizer, qual é a conclusão? A reportagem dizia, o IA está aprendendo a mentir. É isso que está dizendo. Está cada vez mais informação falsa no IA. Isso tem que ser corrigido. Né? Por quê? Porque não sabe dizer não sei. Então que bênção a gente poder dizer não sei. Né? Porque o ser humano faz isso também. Não quer parecer que não sabe. Não sabe. Não é qualificado. É ótimo. Por quê? Porque também se falar alguma coisa, eu estou orientando de maneira do que eu sei. E do que você não sabe? Eu não orientei. O que você fez? Aí você seguiu a orientação de outro. Especialmente quando a gente fala de ritual, isso é fundamental. Por isso que eu digo. Mas o astrólogo védico colocou esse mantra. Você verifica? Não, claro que eu não posso verificar. O astrólogo não te passou.
Então você fala com ele, mas eu não estou confiando. Então você não confia nesse astrólogo, procura outro astrólogo. Ou conversa com o seu astrólogo. E aí ele vai te tranquilizar. Mas não adianta eu, procurar uma outra pessoa. Não, imagina, eu não sou astrólogo. Eu não posso mexer na cura do astrólogo. Também não posso ensinar sobre astrologia. Eu não sei astrologia. Tudo o que eu falei sobre astrologia é com base no que eu sei. É o máximo. O curso é de simbolismo e mitologia. E aí sim a gente vai ver, através dos mitos, através dos símbolos, a partir daí a gente vai ver, então, mais do que elementos de astrologia que vão aparecer, evidente, não tem como não aparecer, mas o objetivo é a gente poder enxergar por detrás os ensinamentos de uma vida de Yoga Vedanta, que é o que o Vedas, em última instância, propõe. Vão aparecer. Tudo bem? Travou a minha tela para vocês? Não, né? Mais ou menos. Tá. Eu senti que de repente pode ter. Tá. Bom. Então é isso. A ideia do curso é essa. Tem as datas aqui e os temas também. Esqueci de colocar, deixa eu colocar aqui. Tá no. Enfim, tá lá na divulgação do curso essas datas também. E depois também, quem tiver inscrito vão ter essas datas. Essas são as datas previstas para o curso. São 3 meses de curso. Cada aula, então, vai ter um tema. Na aula da semana que vem, a gente vai ver basicamente sobre o céu hindu e vai falar um pouco também sobre as diferenças da astrologia védica para a astrologia ocidental, para a gente entender um pouco melhor. Né? Um pouco também sobre calendário, né, basicamente, porque tem a ver com Jyotish, tem a ver com astrologia. E é interessante a gente ver antes da gente entrar nos planetas. E a partir, então, da outra aula, aí sim, a gente vai falar cada aula sobre um planeta diferente. A única exceção vai ser Chandra, que a gente vai falar, são 2 aulas, Chandra também é muito importante, né? A Lua vai ter uma que vai falar um pouco sobre o calendário hindu, que é lunar, é lunisolar, mas basicamente a Lua é muito importante, e depois a gente entra na Lua mesmo. E a última aula, que era Rahu e Ketu, a gente não vai ter uma aula para Rahu e uma para Ketu, a gente vai ter a última aula para os dois, porque os dois se falam, né? Então, basicamente esse é o nosso programa. Certo? E aí quem estiver interessado, pode se inscrever, né? Até a aula que vem, é só acertar a mensalidade, está inscrito no curso, e aí a gente segue então, serão todos muito bem-vindos. Vamos encerrar então essa aula, eu vou cantar o mantra final, e aí depois eu vou responder as dúvidas. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om